Meu nariz tá uma bosta. O foda é que a defesa do Vasco tá pior. Mais uma derrota. Será que briga contra rebaixamento? Assim, a gente tem algumas coisas pra conversar aqui. O Vasco não tá muito bem, não. Pessoal, meu nome você já sabe é Josão e este aqui era o time de Ramon Dias hoje em campo. Quase que eu falo Ramon Menezes, mas não tamo tão na merda assim. O time é esse, pouquíssima alteração. Novamente, o que altera é aqui na zaga a ausência do Medel ainda cuidando da mãe dele fora do Brasil, fora do país. E dessa vez também com a ausência do João Vitor, o que causa a estranhíssima titularidade do careca Maicon. E aqui eu já começo falando o seguinte: por que o Maicon foi titular? Eu nem pergunto isso aqui colocando em xeque a qualidade ou falta de qualidade do Maicon, mas eu falo, e o João Vitor? Porque assim, todo mundo aqui já sabe, o João Vitor foi comprado muito caro. A gente tá falando de um zagueiro, a gente não tá falando de um cara que vai disputar a artilharia do campeonato, a gente tá falando de um zagueiro que custou aproximadamente 40 milhões de reais e que não consegue ser titular, que não aparece no time titular do Vasco, nem quando o titular tá fora, que no caso é o Medel, nem quando o Medel não está presente, o João Vitor não aparece. E aí eu gostaria de entender o que é que tá acontecendo. É o Ramon que não gosta dele, é o próprio João Vitor que nos treinamentos vai muito mal e não faz por onde estar no time titular? Gostaria de saber, gostaria que alguém perguntasse isso, porque assim, é esquisito, tá ligado? Não é possível que a gente gastou 40 milhões de reais pra um cara que não consegue estar no time, nem quando o titular não tá. Assim, muito estranho. De resto, mais do mesmo. Novamente, David DVD de titular e Rossi também. Na primeira rodada do Brasileirão, eu cheguei a falar que eu não queria nenhum nem outro, mas acabou que eles jogaram bem. O Rossi deu assistência, o David fez gol. Hoje, a conversa é um pouco diferente. Enfim, começa a partida e já começa com um gol do Ganso, que não costuma fazer gol, muito menos da forma que foi. E aqui, erro absurdo da zaga do Vasco. Olha isso aqui. O Felipe Melo domina a bola aqui na região do meio de campo. Ele já vai ver o Marcelo, ele toca pro Marcelo. Aqui, perceba a retranca do Vasco. Mas mesmo com a retranca, o Marcelo vai cruzar na área e o Ganso sozinho cabeceia e faz o gol. Eu vou voltar um pouquinho mais aqui pra gente reparar uma coisa. Vamos parar mais ou menos por aqui, ó. Retranca. Olha só. Aqui quem tá marcando não é o lateral do Vasco. É o meio-campista, é o ponta, é o Rossi. Por quê? Porque o lateral tá mais em cima e na área tem dois zagueiros. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o Vasco tava retrancado. E mesmo retrancado, tomou gol. Isso aqui é uma clara posição tática de quem tá permitindo que o adversário venha com a bola, confiando que não vai acontecer nada. Tipo assim, a gente tá até com um jogador que era pra estar aqui, tá meio que de zagueiro. Ou seja, o lateral tá podendo ficar livre pra poder marcar, porque a gente tá com superioridade numérica. Só falta superioridade técnica, só falta talento mesmo, isso aí é muito foda. O passe do Marcelo é monstruoso, isso assim, a gente tem que dar o braço a torcer, os caras é muito bom, os caras têm jogadores que faz os nossos parecer amador, tá ligado? Só que assim, dois zagueiros altos na área, o Vasco costuma ter um Medel de titular que é muito bom, mas é muito baixo e sempre gera esse problema da bola aérea. O Medel, apesar de ser bom, ele acaba deixando a desejar nisso, porque não tem como fazer milagre, né? Ele é baixinho. Só que hoje, mesmo na ausência do Medel, a gente tem Léo Pelé e Maicon, ambos com estatura um pouco mais elevada, e toma gol do Ganso de cabeça. A bola vai na área, olha só o cruzamento aqui, ó, tá todo mundo tomando conta do cano, e aí o Maicon tá marcando o Gasparzinho. Se você vir quem que o Maicon tá marcando, procure um médico, você tá vendo alguma coisa que não existe, e o Léo Pelé não tá marcando também ninguém, faz aqui o gol, comemora o Ganso também, jogador tipo assim, muito fora da curva, tá ligado? A gente também tem que elogiar os caras, mas o que o Ganso é bom não é nisso aqui exatamente, não. O Ganso é aquele cara que dá uns passos, que quebra umas linhas, que é meio genial, que é meio fora da curva, que quando eu paro pra ver o Fluminense, eu sempre fico encantado com o Ganso e tal, mas tomar gol de cabeça pra ele é foda, tá ligado? Enfim, erro feio da zaga do Vasco, e daqui pra frente, para de errar o Vasco e começa a errar o senhor Wilton Pereira Sampaio. Vamos lá, pessoal, porque na sequência começa e acontece o pênalti, o suposto pênalti que não foi marcado, e eu quero saber a sua opinião, porque pra quem não viu, o chute aqui que vem do Verratti bate na mão ali, acho que é do Manuel, e assim, claramente bate na mão. Vamos ver por outro ângulo, porque também tem esse aqui, ó, a bola bate claramente na mão, e vamos pausar a imagem com ela aqui encostando no braço do zagueiro, que se eu não me engano é o Manuel. Josão, o que você acha? Foi pênalti ou não? À primeira vista sim, e à segunda também, pelo menos na minha opinião. O que gera de estranheza, e aqui eu vou tentar aumentar o nível do debate, é o seguinte: pra torcida da vascaína, pra torcida do Vasco, tá todo mundo falando que foi pênalti. Vamos tentar entender o que não foi marcado, o porquê não foi marcado? O que eu acho que pode ter acontecido aqui? Primeiro, o juiz talvez tenha visto que ele está com o movimento voltando o braço, e talvez por isso não foi marcado. E aí, se foi essa a interpretação, algo muito parecido
parecido aconteceu hoje, só que lá na Inglaterra, num jogo no Manchester City. Olha isso aqui, ó. O Jack Grealish, numa cobrança de falta do Palmer, a bola bate na mão dele, só que, como ele tava com o braço aberto só para pegar impulso para pular, o juiz também entende que é um movimento natural e ele já tava fechando o braço, o juiz não dá o pênalti, apesar de todo mundo ter visto que a bola bateu na mão. Então, assim, talvez essa tenha sido a interpretação do árbitro hoje, o que eu não concordo com ele, mas talvez tenha sido isso, talvez ele achou que, pô, ele tá até fechando o braço ali e por isso não pode ser marcado. Outra coisa que pode ter acontecido é que a mão talvez esteja meio que na frente do corpo. Então, se não bate na mão, talvez bateria no corpo e aí de qualquer jeito não seria gol, a bola bateria aqui no tronco dele e ficaria elas por elas, não aconteceria nada. É outra interpretação viável. Agora, a minha interpretação é que é pênalti, bateu claramente. Ah, mas Josão, mas e o lance do Piton? Do Piton você não falou nada. Primeiro que se você pensa isso, você não viu meu vídeo, que eu falei, eu achei que naquele lance do Piton foi pênalti, eu disse isso, e além disso, tanto é que foi pênalti, tanto é que realmente estava errado e que aquilo é um erro, que o árbitro que apitou Vasco e Grêmio, ele foi afastado. Por quê? Porque aquilo é errado. Então, se aquilo é errado, será que isso aqui também não é não? Enfim, contribuir aqui com o que eu acho. Torcedor do Fluminense, você discorda? Torcedor de outros times, você acha que não foi pênalti? Tudo bem, vamos dialogar aqui, como vocês viram, eu tô aberto a ouvir opinião alheia, certo? Mesmo que você ache que isto aqui foi corretamente não marcado, eu ainda te convido a criticar o Wilton Pereira Sampaio, porque assim, a gente tá falando de um dos melhores árbitros brasileiros, pelo menos é isso que se espera dele. Ele é um cara que apitou Copa do Mundo, a última ele tava lá no Catar, e mesmo assim muito fraquinho. Mesmo que você entenda isso aqui como um não pênalti, tem outros lances que, olha só, é inexplicável. Dando sequência, tem uma briga do Ganso com o Matheus Cocão, o Cocão derruba, o Ganso vem aqui e chuta ele, e aqui começa a aparecer o Wilton Pereira, porque o negócio é o seguinte, desculpa, o Ganso, nesse momento, nesse chute, ele toma amarelo, o Cocão também. Então o Ganso, a partir desse momento, ele já está amarelado, ele não pode fazer mais nada muito sério, porque senão ele será expulso. Pois bem, logo na sequência, o Vasco sofre uma falta, o Fluminense comete uma falta no Vasco, e o Ganso propositalmente bica a bola para longe. E o que é isso na prática? Retardar o jogo de propósito. E retardar o jogo de propósito é amarelo, é passivo de amarelo. Só que o Ganso não foi expulso. E por que eu tô falando disso? Porque assim, todo mundo sabe dessa parada. Se você for ver, o próprio Vasco na primeira rodada do Brasileirão, o Esforça fez isso de retardar o jogo, de tirar a bola ali, sabe, pá, você tá ganhando, você quer enrolar a partida. O Esforça fez isso quando o Vasco tava ganhando do Grêmio e corretamente tomou o cartão amarelo. Só que hoje a regra não é aplicada novamente em cima do Ganso. Ah, mas porque ele tava com amarelo, pô, fica meio foda expulsar por causa disso, né? Mas é ele que tem que pensar isso e ele que tem que evitar de fazer essa parada se ele não quiser ser expulso, tá ligado? É claro que, pra ser bem justo, eu sou torcedor do Vasco e com o meu time perdendo, eu quero que a regra seja aplicada na risca, porque a gente já deixou de ter um pênalti e aí eu vou catar todo negocinho, tá ligado? Mas deu brecha, a gente quer a expulsão, gostaria que acontecesse, o Esforço tomou amarelo, o Ganso não, o Ganso ficou com muita liberdade fazendo o que ele quisesse, apesar de já estar amarelado na partida. Na sequência, tem mais erro do Wilton Pereira, não acabou ainda, olha só isso aqui do Verratti, o Verratti domina a bola, olha o Felipe Melo, até embolei na palavra, olha o Felipe Melo chegando, ele vai chutar só o pé do Verratti e segundo o Wilton Pereira, ele não encostou no pé, encostou só na bola. Vamos ver se foi na bola ou se foi falta? Olha só, o Felipe Melo chuta aqui, ó, chuta uma vez, chuta duas, e isto aqui também não foi falta, o Wilton fez sinal que não, pegou só na bola. Na sua bola, enfim, desta forma, pessoal, termina o primeiro tempo, uma vitória parcial do Fluminense, 1-0, com um lance que tem que ter dado os méritos, tem que ser dado os méritos ao cruzamento do Marcelo, ao bom cabeceio do Ganso, tá ligado? Os caras realmente são bons nisso, mas temos que chamar a atenção também do Vasco, que falhou muito na defesa hoje, não só no gol, mas em outros momentos também, que o Léo Jardim salvou legal hoje, ele que tinha falhado aí no último jogo, hoje o Léo compensou e salvou bastante, e do lado do Vasco, tirando a parte do Wilton Pereira querendo chamar atenção e errando erro após erro, tirando isso, falando um pouco do futebol do Vasco, o Vasco também jogou mal e a verdade é essa. É claro que assim, um time que já não é muito bom, que é o Vasco da Gama, com uma arbitragem ruim, acaba sendo ainda mais prejudicado, o time já não é legal, fica ainda pior porque o árbitro não tá colaborando, tá ligado? Só que assim, o Vasco não pode se escorar só nisso, tá ligado? Tem que jogar um pouquinho melhor e se for pra apontar uma pessoa como principal, o que jogou pior, eu vou dizer
dizer este carinha aqui, ó. O Rossi que começou o ano bem, como eu falei, pô, não queria ele titular, mas na primeira rodada ele fez uma boa partida, mas eu não queria ele titular, já tem um porquê, tá ligado? Não é do nada que eu não sou chegado ao cara, e hoje, principalmente no primeiro tempo, até porque no segundo ele não joga, ele faz uma partida horrorosa, ele erra tudo que tentou, e é curioso porque assim, cara, o Rossi voltou ao Vasco ano passado, e ele, justamente contra o Fluminense, ano passado ele tinha feito uma partidaça, ele deixou o Marcelo caído no chão de 4 e cruzou na área que virou um gol, ele acertou tudo que tinha pra acertar naquele jogo, só que esse ano, esta partida, ele errou tudo, foi muito mal, o Vasco como um todo não funcionou, temos que criticar o juiz, o árbitro e o Wilton Pereira, que são 3 coisas a mesma, mas também o Vasco, e este cara aqui, nossa, uma partida horrorosa, muito abaixo, e aí o Ramon vê, e o Ramon volta pro segundo tempo, tá aqui a foto dos meus chegados aqui, volta com alterações, entre o Hugo Moura, aquele cara que tá estreando no Vasco basicamente, que inclusive é flamenguista, mais um que vem pro Vasco que é flamenguista, tem vídeo dele falando, ele passou pelo Flamengo, mas tem vídeo dele não só atuando pelo Flamengo, mas ele falando que é flamenguista desde novo e tal, mas isso aí foda-se, tá ligado? Se o cara jogar bem, assim, vai ter vascaíno que joga mal no Vasco, certo? Pouco me importa, o que eu quero ver é o cara rendendo em campo. Mas enfim, entra o Hugo Moura, entra o Ryan, mais uma vez, o moleque da base Ryan, e quem foi o outro agora? Eu tô tentando me recordar, mas tá difícil, conforme for rodando o vídeo aqui, se eu lembrar, eu falo. Enfim, como é que começa o segundo tempo? O Ryan entra e o Ryan ganha um presentaço, que a imagem tá muito ruim aqui, mas é só pra gente tentar entender o que eu tô falando aqui. Olha só, o Ryan pega um contra-ataque, ele sai cara a cara com o goleiro, é só fazer, o gol tá feito, faz o gol, meu Deus do céu, ele perde aqui, não pode perder esse gol. A bola, ele tem tempo suficiente pra ajeitar a bola pro pé bom, ele tá tudo perfeito, ele não é um jogador de defesa, portanto ele é um jogador que tá apto, que tá acostumado a fazer gol, pelo menos era pra tá ligado? E ele perde um gol que hoje poderia ter valido o empate não veio porque coisas como esse gol aqui não aconteceu. Além de eu comentar que eu acho meio absurdo o cara ter perdido isso aqui, eu gostaria de falar o seguinte, tá aqui o Ryan, cadê o Adson? A gente falou no começo do vídeo que, pô, o João Vitor custou 40 milhões e não tá jogando. Por que será que o João Vitor não entra? Não sei. Aqui entra o Ryan, e assim, não é nada contra o Ryan em específico não, mas de novo, cadê o Adson? Que custou mais 25, 26 milhões. Só em João Vitor e Adson, a gente tá falando de mais de 60 milhões de reais no banco de reservas, sem ter capacidade de nem entrar no segundo tempo. Sendo que você olha pro time do Vasco, é claramente um time que tá faltando peça, que falta ali aquele talento, tá ligado? Porque assim, a gente não tem o Marcelo pra cruzar na área perfeito. E aí, no mesmo time que falta peças, tem 60 milhões de reais no banco. Obrigado, Alexandre Matos. Grande trabalho, gostei de ver. Eu espero que você cale a minha boca e que com o passar dos anos, ou melhor, com o passar deste ano, o João Vitor cresça de produção, volte a ser titular, acho ele um bom jogador, e o Adson ganhe corpo, porque ele parece eu, e eu não sou jogador, não é à toa, tá ligado? Enfim, espero que esses caras cresçam. Queria pontuar aqui, o Ryan perde gol, não era pra ter perdido, e cadê o Adson? Essa é a questão. Enfim, na sequência, o que a gente vai ter? Gol, Martinelli, não do Arsenal, esse Martinelli aqui. Ai, cara, mais erro de defesa do Vasco. A gente vai ver o lance aqui, mas ele totalmente sozinho dentro da área. Tem que dar um mérito também pro Samuel Xavier, porque olha só, o Samuel Xavier tá aqui, o Martinelli tá lá do outro lado, o Samuel Xavier cruza, acha ele lá sozinho, que domina no peito, faz o gol. O coitado do Léo Jardim fica até sem saber o que fazer. Mais um gol do Fluminense, mais um erro da zaga do Vasco. Muito, mas muito erro. O Medel tá fora, o João Vitor não joga, Léo, Pelé e Maicon errando. O Maicon, ele até acertou outros lances. Tem um lance que, se eu não me engano, vem do Marcelo, que o Marcelo ia chutar, eu acho que é o Marcelo, e o Maicon dá um carrinho e corta, nesse ele foi muito bem, mas aí, tipo assim, acerta uma pra errar duas, é foda, tá ligado? Depois que você já tá perdendo, você acertar não tem tanta efetividade assim, não muda tanto o jogo. É claro que, se ele errasse mais uma, era pior, mas enfim... Não é pra ficar tomando gol de erro, basicamente é isso. Pelo menos não era pra ser assim. E mais uma vez, falha do Vasco, meu Deus do céu. O PH, o Paulo Henrique, eu gosto dele, mas assim, fica a cada jogo mais claro que aparentemente, eu vou falar assim pra ter um cuidado ainda, mas aparentemente ele marca meio mal, né? Ele ataca muito bem, ele tem muita velocidade, mas marcar, nossa, é um João Cancelo do Vasco, tá ligado? O João Cancelo é a mesma coisa. Ataca bem, marca mal pra caralho, é isso aí.
Nossa, eu chamei o Paulo Henrique de João Cancelo, mas eu acho que ninguém nunca elogiou esse mano tanto. Na sequência, pessoal, o que a gente tem é mais um gol do Pirata, mais um gol do Verratti. Que atacante bom é o Verratti, meu Deus do céu. Olha só, o Hugo Moura estreando, ele domina essa bola aqui, olha pra dentro da área, cruza e de cabeça, cadê o Verratti? Faz, bate no travessão ainda e tá aqui o gol do Pirata, mais um dele no ano. Ele já tinha perdido algumas chancezinhas pequenas nesse jogo, mas ele vai lá e faz mais um gol e é impressionante como que o Verratti é bom no jogo aéreo. Eu acho que assim, se o Verratti fosse tão bom nos outros fundamentos como ele é no jogo aéreo, esse cara era um dos melhores atacantes do mundo, tá ligado? Porque, clubismo à parte, o jogo aéreo dele é impressionante. Tanto de pé, se a bola vier e ele tem que fazer alguma coisa no alto com o pé, mas principalmente de cabeça, é um negócio que chama atenção. Ele é um cara que às vezes até erra, mas se ele errou é porque ele pelo menos conseguiu chegar na bola pra cabecear e ganhou de alguém. Ele ganhou da defesa, ele ganhou de um zagueiro, ele tá sempre lá pelo menos brigando, muitas vezes ele ganha, ele faz muito gol assim. É um cara que talvez falta um pouco dos outros fundamentos e tal, mas é aquele centroavante que dentro da área você confia que ele vai fazer alguma coisa boa. Então aqui mais uma vez o Verratti ajudando a gente, fazendo golzinho, que infelizmente não valeu ponto, mas outra coisa, o Hugo Moura, conheço muito pouco do Hugo Moura, mas ele dá aqui uma boa assistência e... mesmo tendo o gol aqui, eu tenho que fazer uma criticazinha. O Vasco, depois desse gol, ele vai crescer bastante. Vocês viram o jogo, vocês estão ligados. O Vasco, a gente viu que ele melhorou bastante no segundo tempo, isso é verdade, tá ligado? Só que assim, é muita dependência de bola cruzada na área. Como eu acabei de falar, o Verratti é muito bom nisso e que bom que a gente tem esse cara assim. Mas não é pra depender só disso, não. A bola pelo chão quase nunca acontecia. Mas sim, o Vasco melhora nesse momento aqui. O Fluminense meio que percebe que tá na hora de fazer cera, tá na hora de enrolar, deixa o Vasco um pouco mais com a bola, tenta, tipo, trancar ali atrás. O Vasco começa a ter algumas chances aqui e ali, cresce, melhora e tal, até chega a fazer um gol. Tá aqui o Verratti, só que mais uma vez o gol é impedido. Assim, mais um impedimento. O Vasco, mas isso aqui eu não vou questionar. Eu vou fingir que eu confio no VAR e vambora, tá ligado? Não é nem fingir a palavra. Eu acho que deve tá certo. Eu acho que deve estar certo. Enfim, aqui é engraçado que assim, o Verratti, ele sai num lance de muito espaço, sozinho, pra sair cara a cara com o goleiro, que parece o lance do Ryan, mas diferente do Ryan, ele com um pouco mais de habilidade, com um pouco mais de técnica, ele dá um toquinho por cima do Fábio, faz o gol. Uma pena que o do Ryan tá valendo, do Verratti não, tá ligado? O Vasco termina assim, perde o jogo. E aí, será que vamos de novo brigar contra o rebaixamento? Deixa eu colocar a foto do homem aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso antes de terminar. Talvez sim. Talvez o Vasco brigue sim contra o rebaixamento. Ano passado foi por volta dessa época mesmo, da terceira, quarta, quinta rodada, que o bagulho começou a ficar claro que a coisa tava ruim, mas ainda talvez seja cedo. Por quê? Porque o nosso principal jogador não tá jogando ainda, pelo menos não no Campeonato Brasileiro. Tem que ver como é que o Payet vai voltar. Se o Payet voltar sendo realmente muito bom, igual ele foi em alguns momentos deste ano do Campeonato Carioca, talvez isso faça diferença. Porque essa posição do Payet é justamente o que tá faltando. Na ausência de Jair, na ausência de Paulinho e também na do Payet, o Vasco tá ficando sem meio campo, só tem jogador de marcação. Então talvez melhore um pouco por causa disso. Contratação nova, aparentemente não vai chegar mais ninguém, pelo menos não por enquanto. Vamos ver no meio da janela. Eu acho que assim, ser igual ano passado talvez seja um pouco de forçar a barra, mas tem que ver até que ponto não é o meu otimismo falando, tá ligado? O Vasco perde mais uma, joga melhor no segundo tempo, mas joga melhor no segundo tempo porque o Fluminense já tava ganhando e aí não queria ficar tanto assim com a bola, permitiu o Vasco ter seu espaço. O Cleiton perde uma chance também que eu acho que não era pra perder, mas eu acho que tava impedido. Enfim, vamos ficar de olho nas próximas rodadas. O começo é ruim, mas também ninguém esperava coisa boa, vamos ser bem sinceros aqui, né? Comenta aí o que você achou do jogo. Discorda de alguma coisa que eu falei? Comenta aí embaixo. E se quiser, eu tô em live agora mesmo, tá? Você me viu assim que eu postei o vídeo? Tô em live na Twitch. Primeiro link na descrição, vem pra live.